Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre uma ferramenta profissional, um alicate amperímetro Field Piece. Esse daqui é o alicate amperímetro Field Piece SC640. Não é só um alicate amperímetro, eu digo que ele é um multímetro porque ele mede várias coisas. A gente vai colocar ele na mesa agora e a gente vai explicar como que ele funciona. Vamos lá. Então pessoal, aqui eu vou falar o que significa cada coisa aqui e alguns diferenciais que existe nesse alicate. Esse daqui é o top de linha da Field Piece, o SC640, né, como eu já falei. Primeira coisa, no corpo, a cabeça dele aqui, ó, gira 180 graus, tá vendo? Então se você está num lugar de difícil acesso, precisa medir um fio, precisa virar o alicate, porém você não consegue ver o que está aparecendo no visor, então você só gira a cabeça do alicate, em vez de girar o alicate completamente e não conseguir ver, entendeu? O que você vai fazer? Girar o alicate para você, o visor para você, tá? Isso é o primeiro diferencial do alicate da Field Piece, o 640. Ele tem uma tira de metal aqui atrás, de ímã, quer dizer, aqui atrás, onde pega em superfícies de metal. Tá vendo, ó? Prendi ele aqui num compressor. Ou seja, se você está trabalhando perto de uma condensadora, tal, tá meio ruim de espaço, você consegue fixar ele na sua frente e usar as pontas de prova para trabalhar, entendeu? Eu achei isso bem legal, bem prático, é um diferencial que não tem nos outros equipamentos, né? Fixar ele na condensadora e você usar as pontas de prova, certo? Terceira coisa, ele tem um armazenamento para pontas de prova aqui. Então a gente consegue, ó, guardar as pontas de prova aqui atrás. Enrola os fios, né, no alicate, depois eu enrolo ele e guardo as pontas de prova aqui. Então não fica jogada na bolsa, tal, tá? Vamos falar um pouco sobre as pontas. Aqui no kit, né, vem esse case aqui, que ele tá sujo já, né, de trabalhar, tal, mas vem esse case aqui. No case vem essas pontas de prova, que é a que mais se usa, né? Essas aqui que é para medir capacitância e essa daqui que é para você usar o termômetro, tá? Que é o termopar, certo? Então vamos falar dessa ponta de prova que é a que a gente mais usa. Aqui ela é toda de silicone, tá? Então ela é bem mais flexível. É uma ponta de primeiríssima. Aqui ela tem um protetor aqui para não escorregar, tá vendo, ó? Na hora que você tá usando, você trava o dedo aqui. Ela tem esse protetor aqui. E tem mais um protetor aqui, certo? Se você tá testando placa eletrônica ou você tem nos bornes e tal, você consegue usar esse protetor aqui que é bem mais difícil de dar um curto-circuito, correto? Agora, se você precisa enfiar ele numa tomada tal, então você liga direto, sem essa capinha de plástico aqui. Outro diferencial, as pontas de prova, elas são banhadas a ouro, tá? Você vê aqui, ela é bem amarelinha, ó, é banhado a ouro. Ou seja, não existe resistência, né? Então, é o melhor metal para indução de energia elétrica, né? Então, pontas banhadas a ouro, beleza? Essa daqui é as pontas de prova para capacitor. Então ele tem uma garra jacaré aqui, ó, tá vendo? A gente consegue colocar nos terminais do capacitor, beleza? E o termopar, que ele simplesmente é conectado aqui. Já já a gente fala sobre ele. Beleza, depois das pontas de prova, ele tem o visor aqui, né? Que ele tem uma retroiluminação. Então você consegue enxergar de qualquer lado,
tá? Você não precisa estar exatamente de frente para ele. Você consegue enxergar de lado, de cima, de baixo, consegue enxergar ele facilmente, perfeitamente, tá? Depois, ele tem um indicador de bateria aqui embaixo, onde fala que tá acabando a bateria. Quando ele começa a piscar, significa que tem que trocar a bateria dele, tá? Ele tem um visor duplo. O que é o visor duplo? Aqui, ó, a gente tá na escala de tensão. Se eu apertar Select, ele também abre a escala de corrente, certo? Ó, o Azinho aqui e o V. Então, você tem um visor duplo. Você consegue medir tanto corrente quanto tensão no mesmo visor aqui, tá? Já a gente vai lá para as escalas e a gente fala sobre elas. Depois, vamos lá para as escalas. Aqui, ó. Olhando aqui em cima, HZ 50 AAC VAC. HZ, Hertz, tá? Então ele mede frequência nessa escala aqui. 50 AAC, 50 amperes alternate corrente. Então, esse daqui, ele mede numa escala de até 50 amperes, tá? E VAC, que é volt alternate corrente, que senão tensão alternada, tá? Eu prefiro usar sempre na escala de 400 amperes, tá? Então, sempre quando a gente for medir algum circuito de corrente alternada e de tensão alternada, a gente vai colocar aqui em 400 AAC, beleza? Aqui, nessa escala, a gente consegue medir frequência, corrente e tensão, certo? A gente vai medir uma tomada 220 aqui para ver como é que vai aparecer aqui. Vou colocar ele aqui em cima, um apoio. Vou apertar Select aqui, então ele vai aparecer tanto a tensão quanto a corrente que está passando na tomada, tá? Vou colocar as pontas de provas, primeiramente. Tirar as tampinhas aqui, porque eu vou ligar ele numa tomada, tá? Então, ó, liguei as pontas de prova na tomada. Como não tem nada ligado na tomada, então ele tá dando uma corrente aqui de 0,1 ampere, tá? Porque não tem nenhum equipamento eletrônico e tal ligado, a corrente está bem baixa. Então, ó, 235 volts e ele fica dando esse aviso sonoro, dizendo que tem tensão, tá ok? Beleza? Então, ó, AC de alternate corrente, tensão e a corrente que está passando aqui nesse momento. Vou tirar aqui a ponta de prova, começa a zerar tudo ali, beleza? Depois tem aqui, ó, VDC. VDC é tensão em corrente contínua. Isso daqui é para fazer testes em placas eletrônicas, em equipamentos que trabalham com tensão contínua, tá? Depois, HZ, que é o Hertz, e a porcentagem aqui. Essa porcentagem significa ciclo de funcionamento. Então, Hertz, que é a frequência, e o ciclo de funcionamento. A gente vai colocar aqui em Hertz e ciclo de funcionamento, e eu vou ligar na tomada novamente aqui. Então, ó, ligado na tomada. Aqui no Brasil, né, normalmente, quer dizer, não sei aqui no Brasil, em São Paulo, a gente usa a frequência de 60 Hz, beleza? E aqui, ó, 73,5% ciclo de funcionamento. Sinceramente, não sei o que quer dizer ciclo de funcionamento, tá? Mas aqui é o HZ, que é o Hertz, eu sei que é a frequência que a gente usa. Agora, essa porcentagem aqui, sinceramente, eu não sei dizer o que serve, para que serve. Deve ser mais para uma coisa eletrônica, tá? Se você sabe, pode escrever aí embaixo que vai ajudar bastante aí quem tem essa dúvida. Beleza? Vou desligar aqui. Depois, vem aqui, ó, UADC. O UADC
UADC, que é micro ampere corrente contínua. Também é para placa eletrônica, tá? Mas para circuitos eletrônicos, não é tão usado é mais para placa eletrônica mesmo, tá? Esse daqui é mais para placa eletrônica. Depois, FC. FC é o que? Temperatura, que é em Fahrenheit e Celsius. O que a gente vai fazer aqui? Tirar as pontas de prova, que estão conectadas aqui. E a gente vai puxar essa chavinha aqui, ó, que tem do lado para temperatura, certo? Aqui no visor já aparece em Fahrenheit e Celsius. Então, o que eu vou fazer? É ligar o termopar aqui, ó. Opa. Ah, já estava ligado já. Liguei o termopar, automaticamente, temperatura em Fahrenheit, 77 Fahrenheit, 76 Fahrenheit, que é equivalente a 24 graus. 24 graus e meio. Temperatura, ó, da hora. Certo? Fácil. Muito fácil de usar, hein? Beleza? Vamos lá para a próxima escala. Vou tirar o termopar aqui. Aqui, essa próxima escala é teste de diodo, também usadas em placas eletrônicas, tá? Teste de diodo. Depois, resistência, tá? Aqui, mais usado também em placa eletrônica. Depois, MFD. O que significa MFD? MFD é capacitância, tá? A gente mede aqui os capacitores, muito usado na manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Algumas vezes a gente pode condenar um compressor e vai ver é o capacitor. Então, primeiramente vamos entender como é que funciona o capacitor, né? Desligar um aqui que eu estava usando. Então, esse daqui é um capacitor de partida, certo? 250 volts de 50 microfarad, certo? 50 microfarads. Desses 50 microfarads, ele pode ter como é que eu vou dizer a palavra correta? Uma perca ou se não uma sobrecarga de 5% de 50 microfarads. Ou seja, ele pode funcionar ele funciona entre 48,5 e 52,5 microfarads. Como é que a gente vai fazer esse teste? A gente vai pôr a ponta de prova jacaré aqui, certo? Primeira coisa, descarregar o capacitor, mas vamos ver se esse daqui está carregado. Liguei uma ponta de prova. Liguei outra ponta de prova. Olha lá. Ele não estava carregado esse capacitor aqui. Porém, se ele estivesse carregado, se fosse outros equipamentos, poderia danificar o alicate. Nesse caso aqui, ele tem um aviso sonoro dizendo que o capacitor está carregado. Então você precisa descarregar ele para depois fazer a medição, tá? Então esse capacitor funciona entre 48,5 e 52,5. Desculpa, ele funciona entre 47,5 e 42,5. E ele está funcionando com 51,3 microfarads. Ou seja, esse capacitor está perfeito. Então, tá vendo lá, 51,3 microfarads. Então aqui a gente acabou de fazer o teste no capacitor. Beleza, o capacitor está ótimo. Uma ferramenta que a gente usa muito, certo? Um capacitor aí custa caro. Então aqui você tem uma ferramenta com várias ferramentas e vai funcionar perfeitamente, tá? Depois, tirar as pontas de prova aqui. Depois aqui a gente tem o NCV.
O que é o NCV? O NCV é o teste de tensão sem contato, tá? Então, ou seja, você vai usar essa pontinha aqui, ó, para ver se tem tensão numa tomada, se tem tensão num fio. Vamos fazer o teste. Vou pegar uma extensão aqui, ó. Vou chegar aqui perto, tá vendo, ó? Começa a apitar o aviso sonoro, vou desaproximar. Ó. Ele usa o campo eletromagnético para fazer essa tensão, para fazer essa medição. Aí, ó. Você vai chegando perto e tensão. Certo? Sem contato algum, a gente mede aqui se tem tensão. Não dá para saber quantos volts tem. Dá para saber a intensidade, entendeu? A intensidade dá para saber, mas quantos volts não dá. Certo? Depois, a próxima escala é a escala de continuidade. Para que serve a escala de continuidade? Para a gente ver se não tem um circuito rompido. E você tem uma lâmpada, se você rela nos dois polos e ela não faz um aviso sonoro, significa que a lâmpada está queimada, certo? Então aqui, ó, continuidade. Acende o verde e começa a fazer o bip, significa que tem continuidade. Significa que está funcionando, né? Então vamos fazer um teste de continuidade aqui com fio aqui, ó. Aqui, ó, tem um fio de um compressor aqui. A gente vai ver se o fio tá funcionando direitinho. Se o fio não tá rompido no meio do caminho, o que a gente faz? Pegou aqui, ó, com uma ponta de teste e pegou com a outra ponta de teste aqui, ó. Funcionando, certo? Se eu colocar em outro lugar, não funciona. Aqui funciona. Então é assim que a gente mede continuidade. Depois, off. Então vamos lá. Aqui ele tem uma coisa muito bacana, que a gente consegue ver qual que é a corrente que parte um compressor. Isso não são todos os alicates que tem. Esse daqui tem esse diferencial. Como é que a gente faz isso? Tem esse botão aqui, ó, em rush, aqui na lateral, tá? Que esse daqui é o botão para ver a partida, a corrente de partida do compressor. A gente vai fazer esse teste. Então, ó, primeira coisa, coloca aqui na escala de 400 AC, beleza? Então, na escala de corrente e tensão, aperta aqui Select para entrar a corrente aqui em cima e a gente vai apertar o botão aqui na lateral. Apertou, ele vai aparecer aqui em cima, ó, em Rush, certo? E agora a gente vai fazer o teste aqui com o compressor. Primeiramente, vamos ligar o capacitor. Isso aqui é um compressor que eu tenho aqui só para fazer testes, essas coisas, tá? Então, é como se fosse num aparelho de ar-condicionado normal. Beleza? Então, ó, eu vou pegar um fio daqui, ó. Imagina lá o seu borne da condensadora lá, ó, certo? Aqui é a mesma coisa do borne da condensadora, de um equipamento convencional. Aí outra, esse daqui é mais para ver a partida de compressores de equipamentos convencionais, tá? Então, ó, o que você vai fazer? Apertou lá, tá em rush aqui, vai colocar em um cabo só. Beleza? Colocou em um cabo. Agora eu vou ligar ele na tomada 220 pra gente ver qual que é a corrente de partida desse compressor, tá? Vamos lá. Vou pôr aqui, ó, só pra ter uma visualização melhor aí. Vai fazer um barulhinho aí que é o compressor ligando, tá?
Então, gente, olha lá. A corrente de partida desse compressor é de 26,9 amperes. Tá vendo? Aqui a gente consegue ver, diagnosticar vários problemas que pode acontecer com o compressor, tá? Então aqui a gente consegue ver a corrente de partida, 26,9 amperes, tá? Então aqui, só para ver a corrente de partida. Agora, vamos fazer um teste aqui, vendo a corrente de trabalho desse compressor. Então, eu vou tirar aqui do inrush, certo? Tirei aqui do inrush, vou colocar aqui a tensão e também a corrente de trabalho, tá? E vou ligar ele no 220 aqui de novo. Corrente de trabalho 4,4 amperes. Então, para ligar o compressor na partida, ele chega a 26 amperes e trabalha numa corrente de 4,5 aí, em média. E olha lá, tensão 230 amperes, 230 volts, certo? Agora vamos ver qual que é a frequência de trabalho que ele está trabalhando aqui, ó. 60 amperes, 60 Hz, tá? Desculpa aí. Isso aí, ó. Vou desligar aqui. Sem dizer que ele tem uma luzinha aqui, ó. Se você tá trabalhando num lugar escuro, ele tem uma luz aqui que ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. Uma ferramenta que eu indico bastante, tá? Uma ferramenta super profissional, robusta, né? E que com certeza não vai te deixar na mão. Vale muito a pena o investimento, porque é um investimento que você faz uma vez só, com certeza. Beleza? Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida aí, escreve aí nos comentários que a gente dá uma força aí, tá bom? Muito obrigado, até mais.